todos! Este é o programa Entenda Seus Direitos, que vai ao ar pela TV Channel Network e via YouTube. Eu sou a Milena Vidra, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema é a ação de prestação de contas. O que a gente pode falar da ação de prestação de contas? Bom, o próprio nome diz, prestar contas. Eu tenho direito sobre algo em relação a uma outra pessoa e esta pessoa me deve satisfação sobre o gerenciamento de um valor. Então, e a pessoa não me presta contas, ela se recusa a prestar contas, por exemplo. O que se faz? Entra-se com uma ação chamada ação de prestação de contas. Quem pode entrar com esta ação? A pessoa que tem direito a saber o que foi feito com o dinheiro, com os valores, com os bens, e a pessoa que tem que prestar contas também. Porque às vezes pode acontecer de alguém ser questionado sobre a sua administração de valores e de bens, e essa pessoa pode entrar também com uma prestação de contas para formalizar a forma como ela conduz os seus negócios. Bom, quando que isso é comum? Gente, por exemplo, num condomínio, o síndico presta contas. Como que ele faz isso? Na Assembleia Geral. E se o síndico se recusa a prestar contas? Bom, aí o condômino que quer que a prestação de contas aconteça deve pedir ao síndico ou à administradora para que isso seja feito através de uma assembleia. Se houver recusa ou se houver demora, faça uma notificação extrajudicial para o síndico e para a administradora solicitando a prestação de contas. As contas têm que ser aprovadas anualmente. Então este é um caso típico de prestação de contas. Outro exemplo muito comum é em relação ao processo de inventário, porque o inventariante ele deve prestar contas do que ele faz em relação aos bens do espólio. Se por acaso houver uma dúvida real de que existe ocultação ou de que as contas não foram prestadas corretamente, se adentra com uma prestação de contas. Qual que é o objetivo disso tudo? Óbvio que é fazer com que aquele que tem que prestar as contas regularize primeiramente a situação e depois pague, ajuste essas diferenças. Então essa ação ela é uma ação declaratória que a gente chama. Ela tem um prazo prescricional hoje pelo novo Código de Processo Civil de 10 anos. Então tem 10 anos aí para entrar com a ação. Então síndicos, inventariantes, fiquem atentos. Ah, mas e pensão alimentícia? Também. Se você é recebedor de pensão alimentícia, você pode ficar sujeito a uma ação de prestação de contas, porque os alimentos são para criança. Não pode haver desvio desta finalidade. Então, pessoal, muita atenção. Quando você gerencia bens, quando você gerencia patrimônio de um terceiro, você fica sujeito a uma ação de prestação de contas. Então faça direitinho, utilize um contador, enfim, saiba que quem tem o direito de entender as contas tem o direito de entrar com uma ação de prestação de contas também. O que mais que a gente pode falar sobre? O que é interessante falar é o valor da causa. O valor da causa da prestação de contas geralmente é o valor que se fala em proveito econômico. Então, quanto que existe de diferença, quanto que se verifica que está faltando, o proveito econômico. Quando não é possível se verificar o proveito econômico, se dá um valor da causa para fins de alçada, que a gente chama, e depois se complementa até o final do processo de conhecimento. Tá bom? Quando você sabe o valor inteiro, o valor da causa é o típico de valor de causa indenizatória, ou seja, o valor devido. E sobre este valor são calculadas as custas processuais. Bom, consulte sempre um advogado. Ele pode lhe explicar se você está sujeito a esse tipo de situação.
preste contas normalmente, envie esse vídeo para quem você acha que precisa entender melhor os seus direitos, certamente você conhece alguém. Então curta, compartilhe. Esse foi o programa de hoje. Até o próximo programa. Fico à disposição. Escrevam aqui no chat, façam comentários. Um beijo.